se todos os pensamentos ficam registrados na mente? Então surge uma pergunta inevitável. É possível limpar essa gravação mental? A resposta é sim. Mas isso exige algo que muitas pessoas evitam fazer: olhar para dentro. A maioria de nós passa grande parte da vida focada no mundo exterior. Problemas no trabalho, conflitos com outras pessoas, dificuldades financeiras, circunstâncias que parecem estar fora do nosso controle. Mas raramente paramos para observar o que está acontecendo dentro da nossa própria mente. E é justamente ali que muitas das raízes do sofrimento estão escondidas. Imagine novamente a mente como um jardim. Se um jardim é abandonado por muito tempo, o que acontece? Ervas daninhas começam a crescer. Plantas indesejadas tomam espaço. E, pouco a pouco, o lugar que poderia ser belo se transforma em um terreno desordenado. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Se não prestamos atenção aos pensamentos que cultivamos, eles começam a crescer de forma descontrolada. Pequenos ressentimentos se transformam em raiva. Pequenas inseguranças se transformam em medo. Pequenas frustrações se transformam em amargura. E quando percebemos, a mente está cheia de pensamentos que drenam nossa energia. Mas assim como um jardim pode ser restaurado, a mente também pode. O primeiro passo é desenvolver consciência sobre os próprios pensamentos. Observe o que passa pela sua mente durante o dia. Que tipo de pensamentos aparecem com mais frequência? São pensamentos de gratidão? Ou pensamentos de reclamação? São pensamentos de esperança? Ou pensamentos de preocupação constante? Muitas pessoas ficam surpresas quando começam a observar seus próprios pensamentos, porque percebem que grande parte deles é automática, repetitiva e muitas vezes negativa. Mas essa percepção não deve gerar culpa. Ela deve gerar consciência, porque apenas aquilo que é percebido pode ser transformado. O segundo passo é começar a substituir pensamentos negativos por pensamentos mais elevados. Sempre que surgir um pensamento de ressentimento, tente substituí-lo por compreensão. Quando surgir um pensamento de inveja, tente transformá-lo em admiração ou inspiração. Quando aparecer um pensamento de medo, lembre-se das suas forças e das possibilidades que ainda existem. Isso não significa ignorar problemas reais. Significa escolher como sua mente irá reagir diante deles. Com o tempo, essa prática começa a produzir um efeito profundo. A fita mental começa a se limpar. As nuvens que bloqueavam a luz interior começam a se dissipar. E algo que sempre esteve presente dentro de você começa a reaparecer. Uma sensação natural de equilíbrio, de clareza, de paz. Mas existe ainda um nível mais profundo da mente, que poucas pessoas aprendem a utilizar. Um nível que trabalha silenciosamente, mesmo quando não estamos conscientes. Esse nível é conhecido como mente inconsciente. E quando aprendemos a usar esse poder oculto corretamente, ele pode transformar completamente a direção da nossa vida. Nos próximos momentos, vamos explorar esse aspecto pouco conhecido da mente humana. Porque dentro desse nível profundo da consciência existe um potencial extraordinário. Um potencial capaz de influenciar suas decisões, suas oportunidades, seu destino. E quando esse poder é compreendido, a mente deixa de ser apenas um espaço de pensamentos. Ela se torna uma força criadora. Até agora falamos sobre a mente consciente. A parte da mente que você percebe. A parte que pensa, analisa e toma decisões. Mas existe outra dimensão da mente que trabalha silenciosamente nos bastidores. Uma dimensão muito mais profunda. Essa parte é conhecida como mente inconsciente. Diferente da mente consciente, que está ativa apenas quando estamos atentos. A mente inconsciente funciona o tempo todo. Ela continua trabalhando enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto sua atenção está voltada para outras coisas. E o mais impressionante é que ela possui uma influência enorme sobre sua vida. Muitas decisões que acreditamos tomar conscientemente, na verdade, já foram moldadas por padrões armazenados na mente inconsciente. Esses padrões são formados ao longo da vida. Experiências passadas, crenças repetidas, emoções fortes. Tudo isso vai sendo gravado profundamente dentro da mente. Com o tempo, esses registros começam a atuar como programações invisíveis. Eles moldam nossas reações, nossas escolhas e até mesmo nossas expectativas sobre o futuro. Por exemplo, se alguém cresce acreditando que nunca terá sucesso, essa crença pode se tornar um padrão profundo na mente inconsciente. Mesmo que essa pessoa se esforce externamente, uma parte da mente pode continuar sabotando suas tentativas. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando pensamentos positivos são repetidos e fortalecidos, eles também se tornam programas internos, programas que trabalham a favor da pessoa. É por isso que muitas tradições espirituais e filosóficas falam sobre a importância de alimentar a mente com pensamentos elevados. Porque esses pensamentos não desaparecem. Eles descem para camadas mais profundas da mente e começam a influenciar a forma como a realidade se organiza ao nosso redor.
Alguns chamam isso de lei da atração. Outros chamam de sintonia espiritual. Mas a ideia central permanece a mesma. Aquilo que cultivamos repetidamente, dentro da mente acaba moldando nossa experiência de vida. Quando a mente inconsciente está cheia de medo, o mundo parece ameaçador. Quando ela está cheia de confiança, novas oportunidades começam a aparecer. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Segundo certos ensinamentos espirituais, a mente inconsciente não está isolada. Ela também está conectada à dimensão espiritual da existência. Isso significa que em níveis profundos, nossos pensamentos podem interagir com um campo muito maior de consciência. É como se a mente humana fosse uma antena, capaz de emitir e receber sinais. Quando essa antena está sintonizada com pensamentos elevados, ela começa a captar inspiração, intuição, ideias criativas, soluções inesperadas. Mas quando está dominada por medo ou negatividade, essa conexão se torna fraca, confusa, limitada. Por isso, aprender a trabalhar com a mente inconsciente pode ser uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Porque quando mente consciente e mente inconsciente começam a trabalhar juntas, algo extraordinário acontece. A pessoa passa a viver com mais clareza, mais confiança, mais propósito. E pouco a pouco, a felicidade deixa de ser algo distante. Ela se torna um estado natural. Mas existe ainda um último ponto fundamental para compreender. Algo que conecta todos os ensinamentos que vimos até agora. Uma verdade simples, mas extremamente poderosa. A felicidade não é algo que encontramos no mundo. Ela é algo que despertamos dentro da mente. E quando entendemos isso, toda a nossa forma de viver começa a mudar. Depois de compreender como a mente funciona, surge uma conclusão inevitável. A felicidade não depende tanto do que acontece ao nosso redor. Ela depende principalmente do estado da nossa mente. A maioria das pessoas passa grande parte da vida tentando encontrar felicidade no mundo exterior. Elas acreditam que serão felizes quando conseguirem certas coisas, quando tiverem mais dinheiro, quando encontrarem o parceiro ideal, quando alcançarem reconhecimento, quando resolverem todos os seus problemas. Mas existe um detalhe importante. Mesmo quando essas conquistas acontecem, a sensação de felicidade muitas vezes não dura muito tempo. Logo surge uma nova preocupação, um novo desejo, uma nova insatisfação. Isso acontece porque a mente continua funcionando da mesma maneira. Se a mente estiver cheia de pensamentos negativos, nenhuma conquista externa será suficiente para trazer paz duradoura. É por isso que muitos ensinamentos espirituais afirmam algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. A felicidade começa dentro. Dentro de cada ser humano existe uma fonte de qualidades extraordinárias: amor, compaixão, sabedoria, coragem, alegria. Essas qualidades fazem parte da natureza mais profunda da alma. Elas não precisam ser criadas, elas já existem. Mas muitas vezes ficam escondidas por trás das camadas de pensamentos negativos acumulados ao longo da vida. Quando a mente está cheia de ressentimento, medo ou insegurança, essas qualidades naturais ficam bloqueadas. É como se uma luz estivesse tentando brilhar por trás de uma parede de nuvens. A luz continua lá, mas não conseguimos vê-la. Por isso, o verdadeiro caminho para a felicidade não é tentar controlar todas as circunstâncias externas. Isso seria impossível. O verdadeiro caminho é purificar a mente. Quando os pensamentos começam a se tornar mais conscientes, mais positivos, mais alinhados com valores elevados, algo interessante começa a acontecer. A mente se torna mais leve, mais clara, mais tranquila. E aos poucos aquela luz interior começa a aparecer novamente. A pessoa começa a sentir mais gratidão, mais compaixão, mais compreensão pelas outras pessoas. Mesmo diante de dificuldades, existe uma sensação de equilíbrio interior. Isso não significa que os desafios desaparecem. A vida continua apresentando obstáculos. Mas a forma como reagimos a esses desafios muda completamente. Uma mente equilibrada consegue transformar dificuldades em aprendizado, consegue transformar frustrações em crescimento e consegue encontrar significado mesmo em momentos difíceis. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece gradualmente, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Mas com o tempo, a mente começa a operar de forma diferente. Em vez de criar sofrimento, ela passa a criar sabedoria. E quando isso acontece, algo surpreendente se revela. A felicidade não era algo distante. Ela sempre esteve presente. Apenas estava esperando que a mente se tornasse clara o suficiente para percebê-la. Mas existe ainda uma última reflexão importante. Uma reflexão que conecta tudo o que vimos até agora. Porque entender a mente não é apenas um exercício intelectual. É um convite para transformar a forma como vivemos. E no final dessa jornada, existe uma pergunta que cada pessoa precisa responder por si mesma. Que tipo de pensamentos você quer cultivar dentro da sua mente?
Essa resposta pode definir não apenas o seu presente, mas também o seu futuro. Depois de tudo o que vimos, uma verdade começa a se tornar clara. A mente humana é muito mais poderosa do que imaginamos. Ela não é apenas um lugar onde pensamentos passam aleatoriamente. Ela é um centro criador, um espaço onde a realidade começa a tomar forma. Cada pensamento que surge dentro da mente deixa um registro. Cada emoção cria uma vibração. E ao longo do tempo, essas vibrações moldam nossa experiência de vida. Isso significa que, em grande parte, o futuro que estamos construindo começa com algo aparentemente simples. Os pensamentos que escolhemos alimentar hoje. Se a mente se enche constantemente de medo, ressentimento ou pessimismo, essas energias acabam se refletindo na forma como enxergamos o mundo. Mas quando a mente começa a cultivar pensamentos mais elevados, algo diferente acontece. Ela se torna mais clara, mais estável, mais conectada com aquilo que há de melhor dentro de nós. E quando isso acontece, a própria realidade começa a responder de forma diferente. Relacionamentos se transformam. Oportunidades aparecem. A forma de enfrentar dificuldades muda. Isso acontece porque a mente deixa de ser um campo de conflito e passa a se tornar um campo de criação consciente. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Segundo muitos ensinamentos espirituais, dentro de cada ser humano existe uma essência luminosa, uma centelha da própria consciência divina. Essa essência é a fonte de qualidades como amor, sabedoria, compaixão, coragem, alegria verdadeira. Essas qualidades não vêm de fora. Elas sempre estiveram dentro de nós. O problema é que, ao longo da vida, acumulamos tantos pensamentos negativos que essa luz acaba ficando escondida. Mas quando a mente começa a se purificar, essa luz começa a aparecer novamente. E com ela surge uma sensação de propósito, uma sensação de conexão com algo maior. Uma felicidade que não depende apenas das circunstâncias externas. Esse talvez seja o verdadeiro segredo, que muitos sábios tentaram ensinar ao longo da história. A transformação da vida começa pela transformação da mente. E essa transformação não exige perfeição. Ela começa com algo muito simples. Observar seus pensamentos. Escolher quais deles merecem permanecer. E liberar aqueles que apenas criam sofrimento. Cada pensamento positivo cultivado é como abrir um espaço para que a luz interior se manifeste. E pouco a pouco, essa luz começa a iluminar não apenas sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Então agora fica uma última reflexão. Se os pensamentos têm tanto poder, se eles influenciam nossa mente, nossa energia e nossa realidade, que tipo de pensamentos você deseja cultivar a partir de hoje? Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para desbloquear, algo que todos nós buscamos, uma vida com mais clareza, mais significado, e uma felicidade que nasce de dentro e se expande para tudo ao redor.